Por mais um dia nós estamos aqui para louvar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor. Agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Somos gratos ao Senhor, aleluia, pela presença de todos vocês que estão aqui, que vieram para adorar esse Deus. Eu vou ler a palavra aqui no livro de Esther. A irmã Diana falou sobre Madalena. E eu vou mencionar aqui um pouco a vida da Ruth, não da Esther. Esther foi uma grande mulher de Deus ali. Glória a Deus. É capítulo 4. Versículo 15 em diante. Só uma parte da história de Esther. Sabemos que na Bíblia nos fala muito de muitas mulheres de Deus, mulher ousada, mulher valente, mulher que era como a Ana, mulher intercessora, e assim por diante, como também hoje tem muitas mulheres de Deus, mulheres que fazem a obra, mulheres virtuosas, mulheres que lutam pelas suas causas, pelas suas famílias, né? E nós sabemos que Deus também tem escolhido mulheres valentes, mulheres poderosas. Glória a Deus. E nós somos gratos a Deus por tudo. Vamos ler a palavra de Deus. E então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta a todos os judeus que se achem em Suzã. Jejuai por mim, e não comeis nem bebeis, por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Glória a Deus. E assim jejuarei, irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Sucedeu, pois, que ao 3º dia Esther se vestiu das suas vestes reais e se pôs no pátio anterior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei, a rainha Esther, que estava no pátio, alçou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na sua mão. Então Esther chegou e tocou a ponta do cetro. E então o rei lhe disse: que queres, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Glória a Deus, aleluia. Aqui nos conta a história da rainha Esther, porque sabemos que o Amã, né, que era ali mordomo do rei, quis que Mardoqueu fosse morto. E ali, por inveja, né, ele foi ao rei e planejou ali um decreto
para que o rei fizesse uma carta e espalhasse na cidade, para que fosse morto todos os judeus, né? E sabendo que Esther era sobrinha do Mardoqueu, que era judeus, né? E ali essa carta espalhou por todas as províncias ali para que todos os judeus fossem mortos. E a rainha Esther, que era sobrinha do Mardoqueu, era judeu também. E ali ela já tinha casado com o rei e era rainha ali. E aí quando o Mardoqueu soube, foi até a Esther e avisou a ela que se fosse morto, ela por ser rainha, esposa do rei, ela não iria escapar. Iria morrer ela e seu tio e todos os judeus. E ali ela, sabendo dessa história, desse mandato, desse decreto, eles ficaram ali muito temerosos. E a rainha mandou que o Mardoqueu andasse à cidade, procurasse todos os judeus e mandasse que jejuasse por ela, por ela e a todo judeu, todo o povo, né? Jejuasse 3 dias sem comer, 3 dias e sem noite, sem comer nem de dia nem de noite, como diz a palavra de Deus. E ela e as suas meninas, as suas moças, iriam jejuar também, a favor, né, do livramento da morte dos judeus. Então, quando findou os 3 dias, ela se apresentou lá no pátio lá do rei, e que não era permitido ninguém entrar lá sem a permissão, sem ele mandar, né? Mas ela disse, se morrer, morreu. Quer dizer que ela foi ali sem pensar que poderia ela morrer, mas com fé e acreditando, porque eles já tinham feito o propósito, já tinham orado, já tinham entregado na mão de Deus. Então, a tudo aquilo que a gente quer que o Senhor resolva, que em nossas vidas, nós temos que colocar diante do Senhor e confiar e saber que Ele vai nos ouvir. Então ela orou, jejuaram 3 dias e 3 noites, todo o povo, todas as suas moças, aquelas mulheres que viviam com ela ali, aquelas mulheres que tinham sido escolhidas para estar com ela ali, que o rei deu para estar com ela. Então todo esse povo jejuaram 3 dias. 3 dias e 3 noites sem comer. Como ela disse assim, nem de dia e nem de noite. Nós sabemos que o Senhor, Ele é poderoso para Ele ouvir a nossa petição, para Ele ouvir o nosso clamor, para Ele responder aquilo que nós colocamos diante dEle. Então, no fim de 3 dias, ela se apresentou lá no pátio, onde não era permitido. Mas ela disse, se morri, morri, né? Ela não estava nem aí se ela perdesse a vida. Ela estava lutando pelo seu povo, pelo livramento ali daquele povo. Então ela foi e se colocou lá no pátio. E o rei estava sentado lá no seu trono, que ficava lá em frente a ela. E aí, quando ele viu a rainha Esther ali, ela se vestiu de sua veste de rainha e se apresentou ali. Quando ele viu ela ali, ele estendeu um cetro de ouro, né, que tinha, que quando ele recebia as pessoas ali, que era da graça dele, ele estendia aquele cinto. Aí ela foi, tocou na ponta daquele cinto, e ali o Senhor deu graça a ela, e ele perguntou, qual é a tua petição? Qual é o teu petição e o teu... E aí então ele disse que daria até a metade do reino para ela, né? Então ela disse para ele que ela ia fazer um banquete e queria que o rei trouxesse Amon
aquele homem que tinha feito com que acontecesse aquele decreto para morrer o povo. Então, ele concordou que aceitaria a petição, o pedido e a petição, tudo aquilo que ela estava precisando que fosse feito, ele ia atender. E ali foram chamados o Mardoqueu, o Ramon, e aí ele ficou muito animado, porque tinha sido convidado pela rainha. E chegou muito alegre, exaltado em casa, chamou seus amigos, seus filhos, contou para sua mulher, todo animado porque tinha sido convidado pela rainha. Mas não sabia ele o que esperava. Eu sei que aqui é longa a história, eu não vou poder contar tudo, porque eu estou até um pouco assim cansada, não sei o que é. Mas eu sei que ali a rainha teve êxito. Deus ajudou com que ela vencesse aquela batalha e não foi morto nenhum judeu. E por fim, Amã tinha perguntado o que ele poderia fazer para querer tirar a vida do Mardoqueu. Aí os amigos disseram que era para ele preparar uma forca que era para matar o Mardoqueu. E ele mandou fazer essa forca bem grande. Tem até aqui o tamanho tudo escrito, os irmãos podem ler essa história que vocês vão entender. Aí mandou fazer aquela forca que era para enforcar o Mardoqueu, porque ele queria que Mardoqueu fosse morto. Aí ele foi para lá. Aí quando o rei falou que tinha uma pessoa que precisava ser honrado, uma pessoa que era da muita estimação do rei. Aí ele pensou em si, o que ele poderia fazer para essa pessoa que iria ser honrado, que era a pessoa que era muito da estimação do rei. E ele pensou, essa pessoa só pode ser eu. Aí mandou que o rei vestisse essa pessoa, né? Desse da preparo do rei tudinho para essa pessoa. Aí o rei disse, isso aqui eu já estou chegando no final, né? Que era para que essa pessoa era Mardoqueu, que era para ele vestir Mardoqueu do jeito que ele tinha mencionado. Ele mandou ele fazer, faça tudo como o Senhor, como tu mencionou aqui, que era para fazer para essa pessoa, e sem omitir nada. E aí ele teve que fazer, mandado do rei, e no final ele foi enforcado na forca que ele tinha feito para Mardoqueu, e ele que foi enforcado. Isso aí é para a gente ver, né? Diz que o feitiço vira contra o feiticeiro. Nós não queremos desejar mal para ninguém, mas que nós possamos sempre querer o bem para nossos irmãos. E a Esther foi vitoriosa, seu povo foi acolhido ali por aquele rei e nenhum foi morto, apenas o acusador. Muitas das vezes o acusador é quem tem que pagar a dívida. E que nós possamos entender a fé, a coragem, a força de Esther, né? Como uma mulher que livrou seu povo. E nós também somos mulheres que lutamos pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa casa. Sabendo que a Débora também, ela foi juíza lá para defender o seu povo. Nós também somos mulheres que defendem a causa das nossas famílias. Nós defendemos a causa dos nossos filhos. Nós sempre estamos lutando a favor do nosso povo, né? Cada uma de nós lutamos pelo nosso povo. Nós vimos aqui na Bíblia muitas mulheres antecessoras, como a Ana, que antecedeu, orou, pediu a Deus o filho, e Deus ouviu a sua voz, a sua oração.
Eu continuo dizendo que Deus ouve a oração do seu povo. Deus, Ele luta por nós. E nós temos que estar sempre à disposição de nosso Deus, orando, buscando, adorando, fazendo a sua vontade. E que nós somos mulheres vitoriosas aqui nessa terra, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe e que Deus abençoe todas nós que aqui estamos esta noite. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém.